Atenção porque vai começar a aula de inglês. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Vitória, sou a professora de inglês, tá certo? E hoje vocês estão aqui para assistir nossa aula de inglês. Eu espero que estejam aí bem ligadinhos, porque tem muita coisa para vocês aprenderem, tá ok? Mas antes de começar realmente o nosso assunto, eu queria fazer com vocês a correção da atividade da semana retrasada, né? Das 2 semanas já que nós tivemos aula de inglês por aqui pelo canal. Então, eu queria que vocês olhassem aí as respostas das atividades. Quem tem, anotou aí no caderno, quem tem as respostas, confere aí para ver se está tudo certinho, se vocês acertaram, tá ok? A primeira questão que eu queria mostrar para vocês é essa daí, que diz o seguinte: como pergunta como você está em inglês? Vocês viram isso na última aula. Então, como é que pergunta isso em inglês? Tem algumas opções aí, tá certo? E a opção correta para vocês é a letra C, que diz assim, ó: How are you? Tá ok? Então, essa é a forma como é que a gente fala, como nós falamos, né? Como você está? Se você quiser perguntar para alguém, falamos dessa maneira. Então, a resposta correta, letra C, tá? A próxima questão é a 2, que significa, que está perguntando o que significa I am sad, tá? Então, tá essa frasezinha aí e você tem que dizer o que significava ela. Então, qual a resposta correta? Estou triste. Então, I am sad significa estou triste, ok? E a última questão, né? Eu vou corrigir 3 aqui com vocês, vou mostrar o gabarito das outras, mas a próxima questão é essa daí. Tá dizendo o seguinte: a imagem a seguir representa qual feeling estudado? Então, o que é essa palavrinha aí, feeling, que nós vimos na última aula? Sentimento, tá? Então, qual sentimento estudado essa imagem está representando? Olha a cara da menina aí como ela está, né? Qual dos feelings que nós vimos representa ela? E a resposta correta dessa seria a letra D, tá ok? Que significa que seria assustado, né? Scared, ok? Então, essa palavrinha aí seria assustado e representa o sentimento que essa menina está, ok? Então, aí está o gabarito para que vocês possam ver. O primeiro, alternativa, letra C. O segundo, né? Estou triste, seria a resposta correta que nós vimos. O terceiro, a letra D. O quarto, letra C. E o quinto foi uma resposta pessoal, que era uma pergunta para você dizer como você estava se sentindo em inglês, tá? Então, vocês responderam lá essas questões. Temos agora a nossa frase do dia, né? Eu sempre vou tentar trazer uma frase do dia para vocês aprenderem, né? Expandir o vocabulário de vocês em inglês, tá certo? É bem importante vocês verem muitas frases, músicas, palavras diferentes e não só ver, mas saber o significado delas, para que vocês possam evoluir, né, no inglês, principalmente aí quem gosta muito para aprender mais. Alguns alunos perguntam: qual a dica para eu aprender mais inglês? É vocês praticarem. É vocês traduzirem as palavras, estudarem, tá certo? Repetir quando o professor falar, aprender a pronúncia, e assim vocês vão aprender mais. Então, vamos para a nossa frase. Nossa frase está dizendo o seguinte, ó. Eu vou ler em inglês e depois eu vou falar a tradução delas, tá certo? De cada palavra aí. Never é a primeira palavra. Give up, tá? Your dreams. Miracles happen every day, tá? Eu falei bem devagar aí para que vocês possam também saber como é a pronúncia delas, para vocês aprenderem bem direitinho. E o que significa essa frase, né? A primeira palavrinha aí, never, significa nunca, ok? A próxima, give up, desista. Certo? Então, your seria seus e dreams, sonhos. Então, a tradução dessa primeira parte: nunca desista dos seus sonhos. A de baixo aí, né? Miracles significa milagres, tá certo? Acontecem. Every day seria todos os dias. Então, milagres acontecem todos os dias. Então, a frase completa seria o seguinte: nunca desista dos seus sonhos, milagres acontecem todos
todos os dias. Então, fica essa frase aí para vocês hoje, tá? E vamos para o nosso conteúdo de hoje, o nosso assunto. Vamos ver um pouquinho sobre os prefixos e sufixos em inglês, tá certo? Primeiro, né, o que é isso? O que é um prefixo? O que é um sufixo? Nós vamos conhecer um pouquinho aí. Tá dizendo o seguinte, ó. Para uma melhor interpretação de textos em inglês, é necessário o domínio de alguns elementos gramaticais e do vocabulário. Vocês já viram isso em português, né? Vocês já estudaram prefixo, sufixo, sufixos, vocês já viram como é em inglês. Agora a gente vai ver em português, já me perdoe. Agora nós veremos em inglês, tá? Então, embaixo está dizendo assim, ó. Conhecer alguns prefixos e sufixos mais utilizados na língua inglesa facilitam a compreensão textual. E o que é isso? A vocês traduzirem as palavras. Então, quando você conhecer esses prefixos e esses sufixos, vai ajudar melhor a vocês traduzirem palavras, a conhecer o texto, a interpretarem melhor, tá certo? Algo que for só em inglês, ok? E aí, ó, uma definição de prefixo. É um elemento que se agrega a um radical, alterando-lhe o significado, a fim de formar uma palavra nova. Aí tem um bonequinho aí embaixo, né, que está dizendo assim, sinceramente não entendi nada, né? O que é isso? E aí, vocês entenderam ou não? Vamos lá, a gente vai esclarecer melhor e mostrar os exemplos para vocês. Então, mas afinal, né, o que são os prefixos e os sufixos? O que são eles? Nós vamos ver bem direitinho, tá? Aí, eu trouxe um exemplo para vocês de um prefixo. Eu estou explicando primeiro em português para vocês entenderem, né? Porque se você não souber nem o que é em português, como é que você vai saber como é em inglês? Então, aí eu trouxe bem rápido para mostrar para vocês em português e já vou falar em inglês, tá? Então, tem aí a palavrinha desfazer, tá certo? Qual seria o prefixo aí dessa palavra? Então, prefixo, ele é o acréscimo de uma partícula antes da palavra principal. Quem é a palavra principal aí? Essa que está em azul. Quer dizer fazer. E fazer é o verbo. E a palavra que vem antes é o prefixo, o des. Tá certo? Então, desfazer é nossa palavra e o des é o prefixo. Tá certo? Então, aí tem dizendo que é a palavra principal, a palavra raiz. E quem é a palavra raiz aí é o fazer. E o des seria o prefixo. Tem outros exemplos aí, né? Imoral. Então, esse i, né, antes seria o prefixo, porque o moral é a palavra principal e o imoral seria o nosso prefixo. Feliz. Então, feliz é outra palavra aí. Como é que seria a palavra, né? O contrário de feliz? Infeliz. Então, infeliz é um prefixo, tá bom? Então, agora eu espero que vocês estejam como esse balãozinho aí, né? Agora eu entendi. Então, espero que sim. Agora vocês tenham entendido, tá? E, pra gente começar a ver isso em inglês, os sufixos, eles são o quê? Então, a gente viu o prefixo, que é aquela palavrinha antecedente, né, da palavra principal, e o sufixo já é uma palavra final. Então, agora a gente tem a palavra principal e o sufixo ele vai vir no fim. Os nomes já estão dizendo, né? Prefixo. Pré quer dizer antes. E sufixo é o fim, tá ok? Então, tem os exemplos aí para vocês. Felizmente. Então, feliz é a palavra, né, principal, e mente seria o nosso sufixo. Lealdade. Então, leal é a palavra principal. Idade, o nosso sufixo. Ok? Drogaria. Então, também a gente tem droga, seria a palavra, né? Iria, o nosso sufixo. Pensamento, tá ok? E agora, ó, o balãozinho aí tá dizendo, só quero ver como isso vai ficar em inglês. Então, vamos ver agora como seria isso em inglês, tá? O primeiro prefixo que eu quero mostrar para vocês é o prefixo over, tá certo? Olhem como é que pronuncia, se fala dessa forma. Vão repetindo aí na casa de vocês para vocês aprenderem. A palavra over, tá? E aí, esse prefixo em inglês, para vocês lembrarem, já pense o seguinte. Over, ele vai significar demais, tá? Algo que é muito, é demais. Então, trouxe uns exemplos aí para vocês verem. Eu vou falar alguns para vocês, né, saberem direitinho. Eu vou falar o primeiro aí, vocês vão vendo os próximos, tá certo? Olha o primeiro aí. To eat, certo? Então, o que significa isso? Comer. Essa palavra eat significa comer. E a palavra ao lado, né, a gente acrescentando o nosso prefixo, ficaria assim, ó. Over eat. Tá certo?
E o que significaria isso? Comer demais. Então, só a primeira palavra que a gente viu aqui está em verde significa comer. E quando a gente acrescenta esse prefixo, né? Over, vai significar demais, algo que é muito. Então, overeat significa comer demais. Trouxe outros exemplos aí para vocês, que vocês podem dar uma olhada, tá certo? Tem aí o verde, né? Que seria só o verbo. E o próximo com o over. E aí vocês vão ver que tem esse significado de demais, tá? Então, tem embaixo também aí o passado, tá certo? Então, vocês vão dando uma olhadinha nesses verbos e vão vendo cada um deles. Toda vez, lembrem disso, toda vez que vocês acrescentarem essa palavra over, vai ter o sentido de demais, tá ok? Nós temos um prefixo que ele já é um prefixo em português, tá? A gente já tem esse prefixo em português, que é o mesmo, eu coloquei até aí para vocês, é o mesmo que em português e tem o sentido de ex. Então, o prefixo que a gente está vendo é o prefixo ex, que a gente vai falar que é algo que não é mais, que não é algo ex, né? Algo que não temos mais, digamos assim, né? Então, um primeiro exemplo que eu coloquei, essa menina, ela está dizendo, né? My ex-boyfriend, tá certo? Então, o que seria isso? Seria meu ex-namorado, tá? Então, vejam que a gente já fala isso em português, né? Ex-namorado, ex-marido, ex-esposa. Então, em inglês é a mesma coisa. Então, vai ser bem fácil esse. Acredito que vocês não vão ter nenhuma dificuldade, porque já é a mesma coisa em português, tá certo? A gente acrescenta esse ex na frente. Isso é um prefixo, tá? O próximo prefixo que nós vamos ver, existem vários prefixos, tá, pessoal? Tem muitos. Eu trouxe só alguns para vocês, né? Porque se eu fosse trazer todos, nós passaríamos aqui a tarde toda. Então, eu trouxe para vocês só alguns, para que vocês possam já ir aumentando o vocabulário de vocês e aprendendo essas palavras, tá? O próximo prefixo é o an, tá certo? An. Então, se escreve o N, né? Mas nós falamos an, tá? Então, ele é um prefixo que vai dar um oposto daquela palavra. Como assim? A primeira palavrazinha aí tá dizendo assim, ó. Uncertain, tá? Certain, essa palavra aí. E ela significa certo. Só a primeira que vocês estão vendo aí, né? Certain, tá certo? Ela vai significar certo. E quando a gente coloca esse an na frente, esse UN, o que é que vai formar? A palavra vai ficar uncertain, tá ok? Então, quando a gente coloca esse an na frente, esse UN, a palavra ela vai ficar o contrário, o oposto, tá bom? Então, se a primeira era certo, a segunda vai ser incerto. A de baixo é a mesma coisa. Essa primeira palavrinha aí significa comum, a do lado vai ser incomum. Então, toda vez que vocês verem esse prefixo an, tá? O N, em inglês, vocês vão lembrar que ali vai formar o oposto, tá certo? É algo contrário de uma palavra principal. Quem seria a palavra principal aí? O certo, né? Quando a gente coloca esse in na frente, vai ficar incerto, tá certo? Em português, né? O in vai ficar incerto. Em inglês, o N, an, ok? Vimos, na verdade, os prefixos. Agora vamos para os sufixos, tá certo? Então, agora é a palavra que vai vir no final da palavra principal. A gente viu a que vinha antes, agora a que vai vir no final, tá? A primeira que eu coloquei aí para vocês é a palavrinha hope, tá? E o que significa isso? Esperança. Olha essa palavra hope, tá? Ela tem um som de R, esse H, tá certo? E aí, significa esperança. Quando a gente fala que alguém está sem esperança, nós vamos colocar no final o sufixo less, tá certo? Então, esse sufixo aí, ele vai ter um significado de sem. Sem. Então, se eu digo hope, que é esperança, tá? Hopeless vai significar sem esperança, tá bom? Então, vão vendo aí os outros exemplos que eu dei, né? Home significa casa. Quando eu coloco a palavrinha less no final, vai ficar, seria sem casa, não sem teto, tá certo? Então, a gente tem esse sufixo para dizer que alguma coisa está sem, tá ok? O nosso próximo sufixo que veremos é o sufixo ness. O outro era less, agora é ness, tá certo? Não confundam. Tentem ver direitinho aí as palavras para vocês não confundirem. Esse aqui é o seguinte.
Você vai usar esse quando você quiser transformar um adjetivo, ou quando você quiser transformar, na verdade, o adjetivo, né, como eu disse, em um substantivo abstrato, tá certo? E o que é substantivo abstrato? Né, seriam os sentimentos, tá certo? Que nós vamos usar. Então, quando a gente quer transformar um adjetivo em um substantivo abstrato, sentimentos, algo que a gente não pode realmente tocar, nós vamos usar o nesse. Então, olha o exemplo aí para vocês aprenderem. Dark, tá certo? Significa o quê? Escuro, tá ok? Então, esse é o significado do dark, dessa palavrinha, escuro. E quando a gente quer dizer escuridão, tá? Seria como? Darkness, tá certo? Estou falando devagar para que vocês possam repetir. Então, aí, ó, o ness, no finalzinho, ele vai ser o nosso sufixo. E vai transformar um adjetivo em um substantivo abstrato, tá ok? Então, aí a gente tem esse outro exemplo de baixo, né? Gentil, seria essa palavrinha kind, certo? E aí, ao lado tem a palavra gentileza. Então, a gente usou o sufixo ness para formar essa palavra, ok? E agora, nós temos esse outro sufixo. A gente já está quase no finalzinho. Esse outro sufixo é o sufixo or, tá certo? Se escreve dessa forma, ER, mas nós falamos or, tá? Então, por exemplo, se eu digo para vocês work, tá certo? Essa palavrinha aí que vocês estão vendo significa trabalhar. Agora, se eu quero falar que aquela pessoa é trabalhador, né? Então, agora eu não estou mais usando um verbo. Eu vou agora transformar esse verbo numa profissão, digamos assim, né? Aquilo que a pessoa faz. Então, eu vou colocar no final ER, tá? Esse sufixo. Então, vai ficar worker, tá? Worker. Então, vai ficar com esse or no final, tá certo? Mesma coisa se eu dissesse para vocês sing, tá? Sing, que é S-I-N-G, significa cantar, tá bom? Então, se eu digo esse verbo cantar, como é que eu diria cantor, né? Ou cantora? Eu coloco um R no final. Então, ficaria singer, S-I-N-G-E-R, tá bom? Singer, é uma cantora. Então, esses são os sufixos quando a gente quer transformar, por exemplo, o verbo em uma profissão, né? Aquilo que a pessoa faz, tá ok? E resumindo, né, todos que a gente aprenderam, nós aprendemos 3 prefixos e 3 sufixos, tá certo? O primeiro aí que nós vimos foi o over, que vai significar demais, tá certo? Ex, né, em inglês é ex, significa, né, algo que era nosso, que não é mais, é ex, né, já tá, o nome já próprio diz. Un, é o contrário, UN aí, seria algo contrário. E nos sufixos, nós temos o less, que vai significar sem, tá ok? E o ness, que lembra que a gente vai usar para transformar um adjetivo em um substantivo abstrato, que é aquele substantivo que vai falar de sentimentos, das coisas que a gente não pode tocar, né? Não é um substantivo concreto, tá bom? Coisas que a gente pode tocar, é abstrato, por isso que tem esse nomezinho aí. E por último, o or, tá? Se fala dessa forma. É uma profissão, a gente vai ter ele para transformar a profissão, né, ou alguma coisa que a pessoa faz. Então, como eu dei o exemplo para vocês lá, se eu falo que é cantor, é o verbo, como é que seria cantora, né? Como é que seria a profissão cantora, né? Me perdoem. Então, cantor, o verbo, a profissão cantora. Então, quando você quer transformar um verbo em uma profissão, digamos assim, você vai colocar esse or, tá ok? Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Os nossos prefixos e sufixos. Qualquer dúvida, falem com os professores de vocês, não fiquem com dúvidas, tá bom? E eu deixo uma frasezinha aí pra vocês, né? Principalmente nesse momento difícil que estamos passando, que é stay home, tá? Que significa fiquem em casa, fiquem seguros, tá certo? E se cuidem. Thank you. Até a próxima aula. Bye, bye.